Geraldo Campete Sobrinho, que ele é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira na área de divulgação doutrinária. E como a gente disse antes, né, o vovô do Bernardo. E continuando então, conversando um pouquinho, né, aproveitando o teu tempo, na medida do possível, Campete, o autor e editor, já que do Campete músico, também, você disse que não é músico, né, mas aí para nós né, para mim que não sei o que é dó, o que é ré, você é músico de primeira qualidade. Estamos aprendendo todos. Mas aí a questão do Campete autor-editor, a FEB editora, né, os livros espíritas, e daí os originais que você recebe, a questão da biblioteca de obras raras, o que você pode contar um pouco para a gente? Essa parte do livro eu sempre gostei desde criança, né, de adolescente. E eu me lembro até uma vez, vou contar isso pela primeira vez, eu nunca falei isso em público. Olha aí então, Bússola Espírita pela primeira vez, a história do Campete. Não, só para nós do mundo. Não, para nós do mundo. Eu comecei a escrever uma história que era um quadro numa parede, e o quadro ganhava vida, porque eu penetrava no quadro, e o quadro era como que se adentrando de fato um ambiente, e aí se desdobrava os acontecimentos. Quero dizer para vocês que eu estava no interior de São Paulo, isso faz mais de 40 anos, no Harry Potter, essas coisas, tudo que hoje a gente vê, não é? Inclusive esse tipo de coisa não existia. Então pode ter sido alguma percepção que eu tive, e eu comecei a escrever. Eu escrevia mesmo à mão, não tinha nem, na época, o primeiro curso que eu fiz foi de datilografia, mas na época eu nem tinha um curso. Eu escrevia à mão a caneta, em papéis, que era um papel de cor amarelada mesmo, era um papel bonito, amarelo, aquelas folhas grandes. E aí fui escrever até um certo ponto, desenvolvia e tinha lá umas coisas, beleza. Bom, quando fui ver, de repente, ficaram aqueles papéis, minha mãe tinha que embalar lá uns produtos e tudo, que era de vidro, quando fui ver, estava tudo embaladinho com aquilo, acabou se perdendo, enfim. Mas é uma história interessante, que eu nunca acabei a história. Comecei a escrever outro livro também, uma vez aí sentia que era um pouco de psicografia, mas acabou também não concluindo. Com as 3 partes eu nunca tive coragem de publicar e não era o caso. Bom, foram só exercícios e experiências. Agora, como autor, assim, mais como compilador, organizador, escrevi alguns livros, a gente tem, né, um trabalho aí de autoria, geralmente em parceria. E como eu te falei, Marcelo, falando com os amigos, os frutos de projetos, né? Os projetos foram desenvolvidos, aí você tem resultados, por exemplo. Eu me lembro do Thyssen, que foi presidente da FEB gaúcho também, Francisco Thyssen. Ele desencarnou em 6 de agosto de 90, então ali pelos idos de 87, 88, imagino, né, eu estava ainda cursando a universidade, então foi antes, foi em 87. E aí ele me chamou assim, tal, né, estava num apartamento onde morava, ele mostrou assim, uma estante e disse, olha, Geraldo, aqui, essas estantes são os livros da FEB. Tem uma riqueza dentro desses livros, a gente só precisa saber o que tem. Então eu preciso fazer algum trabalho de resgate da informação. Olha que visão prospectiva, Marcelo. Sim, e aí isso estimulou, porque eu estava fazendo curso, concluindo o curso de biblioteconomia, então a gente começamos a desenvolver um projeto chamado Série Bibliográfica, e iríamos apresentar o presidente Thyssen naquele ano de 1990, no segundo semestre, né? Começamos o projeto em 1990, fizemos testes pilotos, aliás, dia de 89, 90, e aí íamos apresentar para ele. Foi fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro, desencarnou. Dr. Giovanni, que era o vice, assumiu então em janeiro, né? E de imediato, quando a gente apresentou o projeto para ele, ele acatou. E ele escreveu, inclusive, as apresentações das obras que resultaram, então, esse projeto Série Bibliográfica em 3 obras, né? O que foi o catálogo, o livro Espírita na FEB, o Espiritismo de AZ, que esse tem edição até hoje atualizada, né? Que é um glossário, uma espécie de dicionário, e o Guia de Fontes Espíritas, que é uma espécie de índice. Depois surgiram outros projetos pela FEB, né? Surgiu o projeto, por exemplo, que nós desenvolvemos desde 1990 até 2000, foram 10 anos de trabalho, né, para gerar o projeto que depois foi publicado, levou 18 anos para ser publicado, que é o projeto em torno das obras de André Luiz. Então ficou como, né, A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, que é um calhamaço, que é um repertório, né, publicado até hoje. E outro projeto que surgiu nesse meio de campo foi o projeto Reformador, que começou em 2000, foi acabar agora há pouco tempo, impressionante.
Então, todos os artigos de Reformador estão disponíveis, não é? Para o acesso, a pesquisa, não é? E organizamos também toda uma coleção impressa, essas coisas. E também, nesse período de trabalho, surgiu o índice da Revista Espírita, da coleção dirigida por Allan Kardec, desde o primeiro volume, né, foi em 1858 até 1869, quando ele desencarnou, né? E desencarnou em março, deixou o número de abril pronto, e aí tem a coleção até o final de dezembro, no caso daquele ano. A gente fez um índice também para recuperar as informações. E aí passamos a fazer índices nas obras da FEB, a publicação pela editora, não é? Com caráter técnico. E aí nós temos no trabalho editorial, então, que a gente, né, trabalha em equipe, são várias equipes, várias frentes de trabalho. Existe um grupo de pareceristas que faz a avaliação dos originais. A FEB recebe livros, toda semana recebe vários originais e faz uma avaliação rigorosa. Praticamente cada 10 títulos que recebe originais, ela aprova um, não é? E isso não significa ainda que a obra vai ser publicada. E aí tem um grupo de pareceristas, esse grupo de pareceristas normalmente é a cabeça tudo branquinha, né? Mas a gente vai trazendo jovens também, já tem rapazes bem mais novos aí, meninas, fazendo a leitura, porque é importante. Então, desde as obras infantis, infanto-juvenis e juvenis, e obras, né, para a literatura da gente para estudo. E aí tem todo o trabalho editorial, nós temos uma equipe de revisores, né, uma equipe de divulgação comercial, uma equipe de expedição, uma equipe de patrimônio de livro, e a biblioteca de obras raras está inserida nesse contexto de uma das unidades, porque a área de divulgação doutrinária na FEB, que é onde nós estamos, né, na nossa estando vice-presidente, na área da divulgação, tem 5 unidades organizacionais. Envolve a editora, comercial, memória e documentação, o reformador e também a comunicação. Tá? E nessa área de memória e documentação está a Biblioteca de Obras Raras, está o arquivo, está o museu. A Biblioteca de Obras Raras tem mais de 30, 40 mil itens aí, né, raros mesmo, né, envolvendo livros, folhetos, jornais, periódicos, imagens, né, fotos, enfim, e tudo isso. Então é assim, a gente tem trabalhado agora na editora, né, nós temos, no caso, trabalhando, né, conosco, sempre em parceria, em equipe, o diretor de comunicação, que é o André Siqueira, temos o diretor de reformador, que é o Evandro Noleto, o diretor de memória e documentação, que é o Rabelo, João Rabelo. Na parte comercial e editorial, a gente não tem diretores, nós temos colaboradores e tudo, e a gente então meio que assume ali também essa parte, né, que é o que exige mais no caso, porque não tem um diretor específico. E a gente tem trabalhado também as publicações todas, né, de relançamento, são reedições de obras clássicas, as obras que são reeditadas constantemente, os lançamentos, agora mesmo nós estamos lançando uma obra chamada Deus Antes e Depois de Jesus. São 586 páginas, Marcelo. É uma obra alentada que a gente vai colocar no Clube de Livro, né, do mês de novembro. Isso que ia perguntar, você já tem uma data. Em novembro agora, amanhã já, daqui a 2 dias? Isso. Como o programa ele é às terças-feiras... Já estamos em novembro, na verdade. Já estamos praticamente. Então, já vai ser, né, às terças-feiras. Então, já na primeira terça-feira, a gente já começa estudando esse livro, né, apresentando ao público. O livro já vai estar em e-book, né, já preparado em e-book, já está sendo preparado, e também a impressão já encomendada, né, em período aí de 8, 10 dias, a obra já está disponível, impressa também ao público. Então, nós temos esses lançamentos, vamos estar com o autor, inclusive, durante todo o mês de novembro, conversando com ele, né, vai ser importante. E livros em parceria que a gente tem feito, com livros de Chico Xavier, estamos resgatando o Chico Xavier, que é importante, colocando nas capas projetos lindos, assim, com a imagem do Chico, sabe? Várias imagens do Chico e trabalhadas, enfim, parceria com o Ideal, né, que é o grupo André Luiz, né, Grupo Ideal Espírita André Luiz, e também o CEL, que é o Centro Espírita União, de São Paulo, ambos fazendo essa parceria editorial. Vão ser daqui para 2022, Marcelo e amigos queridos, nós vamos editar praticamente 120 títulos. 120 títulos de Chico. Que beleza, que maravilha, que ótima notícia, né? Então, para nós, todo mundo já estamos esperando as possibilidades de contato com esses vários títulos.
E propostas no audiovisual. A gente, por exemplo, o Nosso Lar, que é um clássico, né, mundial, e teve o filme também, acho que foi em 2010. Foi uma parceria também com a FEB, né? Foi. O filme... Existe alguma possibilidade de novas parcerias nesse sentido? Tem vários projetos, Marcelo e amigos queridos, aí em andamento, para o cinema mesmo, em parceria aí já com esse pessoal que é do ramo mesmo, né, profissionais, grandes empresas, inclusive com o próprio diretor do Nosso Lar, Wagner de Assis, né, o Wagner Assis está trabalhando, então já tem vários projetos que vão virar filmes, vão virar seriados, inclusive. Seriados? Seriados, né? Para canal fechado e tal, como é que inclusive tem proposta de começar até um aí nos Estados Unidos até, entendeu? Os romances de Emmanuel, né? Enfim, e a gente vai ter muita novidade. Nós temos aí a parte de teatro, né? Que volta e meia tem uma peça ou outra fundamental também no livro espírita. Temos várias músicas que são originárias também de, né? Parnasse de Alintum, por exemplo, é musicado, é impressionante. Sempre tem uma pessoa, outra musicando. Tem um colega aí, um amigo, esse sim é músico e tudo, musicou Parnasse inteirinho, uma coisa impressionante. E aí a gente vai vendo. E tem também a questão do livro falado, né? Que é o audiobook. O audiolivro. E aí esse nós estamos também num projeto, estamos fazendo. Agora mesmo estava avaliando aí um livro sobre Chico Xavier, né? O Chico, né, criança, né? O Chico Francisco, né? Os dois Franciscos. Nossa, é uma gracinha. E aí e estamos preparando. Agora mesmo saiu o livro. Foi o livro Jesus no Lar em inglês, em audiobook, né? Então, assim, é um projeto que dá bem mais trabalho, né? A gente precisa de equipe especializada, tem tudo uma questão de qualidade, não é? De sonografia também, sonoplastia, então é uma questão bem... Mas nós estamos caminhando, então gradativamente nós vamos também ter os chamados audiobooks aí disponíveis, já estamos tendo alguns e vamos disponibilizar outros. Temos tido, assim, parcerias, só para a gente, né, comunicar ao público, parcerias editoriais e de divulgação, com, por exemplo, a Amazon, né, que divulga bastante livros espíritas, viu? Compra bastante, né? A Amazon tem aí os livros e e-books, né? A gente tem também a parceria com a Google, né? Com a Apple também, a Apple. Temos também com o Mercado Livre. Hoje você pode comprar um livro da FEB, um livro espírita pelo Mercado Livre. Você pode comprar qualquer coisa, inclusive o livro espírita, né? Temos uma parceria com a Toca Livros, que aí envolve essa questão também, que a gente está tentando trazer os áudios, né? Os audiobooks e tal. Então é uma expansão, né? Além de todo o trabalho midiático, né? De recursos dos usos tecnológicos, né? O TIC, né? A tecnologia da comunicação e da informação, dos diversos canais, né, Marcelo, que é importante na atualidade, hoje é um recurso que a gente tem e que precisa ser utilizado, bem utilizado, né? Exatamente. Eu fiquei curioso, não sei se você pode contar um pouquinho mais dessa parceria também com os romances de Emmanuel, que surge lá nos Estados Unidos, o Há 2000 anos, isso e os outros romances dele, ou ainda é algo... O que a gente já pode saber disso, ou uma perspectiva do projeto? A perspectiva, por exemplo, nós vamos ter a continuação do filme Nosso Lar, não é? Então vai ter o Nosso Lar 2, baseado nos Mensageiros e um trecho do Obreiros, né, da Vida Eterna. Então vai sair o filme, tudo, né? Já está com o roteiro pronto, então. Já, roteiro pronto, aprovado, já inclusive, né, o diretor já conseguiu o financiamento, né? E já está em gravação. A perspectiva é que no segundo semestre de 2022 possa... A gente vai ter o Nosso Lar 2. Nosso Lar 2, E tem também esses projetos, né, como esses que a gente falou de seriados, que seriam com os romances de Emmanuel, de fazer série, né, televisiva. Hoje você tem essas séries, né, pela Netflix, outros vários canais aí, não é, que acabam propiciando essa divulgação. Então isso também está em projeto, né, já tem aí um bom encaminhamento, né, para a gente ter esse deve demorar um pouquinho mais, né? A partir de 2023 a gente deve ter já notícias, né, nesse sentido. Mas aí a importância que você fala da experiência da questão do projeto, né? Porque já existe o projeto, já está em andamento, encaminhado e certamente vai dar frutos. Então, agora para nós ainda
entender um pouco mais que você falou desde o início, a importância do projeto. Exato. Sempre, sempre, porque o projeto ele dá segurança no desenvolvimento. Às vezes você planejar leva tempo, tem uma série de questões, você tem inclusive que considerar recursos, né? E não é simples, não é fácil, tem que ter todo um trabalho profissional também, mas o projeto bem feito, né, ele tende a ter um bom resultado. Então é isso, é aquela casa construída na rocha, né? Exato. E o Campetti, apresentador de programas de TV, como nasce essa trajetória, os bastidores do programa? Marcelo, como eu estava te falando, eu sempre gostei dessa área de comunicação. Meu sonho era fazer, né, jornalismo, rádio, TV e tudo, queria ser locutor. Tudo hoje a gente acaba utilizando, né, a voz, a apresentação para esses trabalhos de divulgação, porque era para ser o caminho assim. Né, não precisava estar na comunicação diretamente, né, como profissional, mas trabalhando voluntariamente. Graças a Deus tem essa oportunidade. E assim, então, como eu sempre gostei de me comunicar, embora seja tímido, né, as pessoas vão dizer que eu não sou tímido e tudo, mas eu, né, trabalhei essa timidez, eu me entrego na cor, né, rubra, né, na tez, e aí não tem como, mas eu não deixo isso inibir, né, assim, impossibilitando como a gente estava falando antes, né, bate aquele friozinho no coração, você que é jornalista mesmo, profissional da área, é natural. Mas aí eu sempre gostei, então a gente foi fazendo um trabalho de divulgação, sempre trabalho com livro, né, trabalhamos com teatro, né, na adolescência, aqui em Brasília também um pouco, tinha tudo amador, na própria FEB e tudo, então essa parte expansiva, e aí as palestras começaram, né, nós começamos a estudar sobre o assunto, escrevemos aí em parceria, né, um livro sobre como falar em público sem desencarnar de medo, não é, entrevistando oradores e tudo, e fomos aprendendo, escrevemos um livro sobre biblioteca espírita, não é, e outros livros, tem um livro também que é Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, e Orientação Terapêutica à Luz da Psicologia Espírita, que é fruto do trabalho da série psicológica de Joana de Anjos, sempre todo o trabalho em parceria e fruto de projetos, conforme a gente falou. E aí essa parte da comunicação tudo foi, né, a gente trabalhando com o livro, tendo que apresentar, tendo que trazer o livro e tudo. E eu me lembro, uma vez que já existiu o programa Livros que Iluminam, né, e a gente foi na Biblioteca de Obras Raras, que a gente já estava fazendo a gestão, claro, da biblioteca, e tinha um apresentador. Aí ele foi fazer uma série de programas conosco, e eu como entrevistado, né, para falar sobre a série André Luiz e tudo. E aí depois daquela temporada, quando veio a segunda temporada do Livros que Iluminam, aí eu já fui fazer a apresentação do programa, não é? Que ele teve vários formatos, inclusive virou Gostinho de Leitura, hoje é Clube de Leitura, né? Que a gente tem, é o Clube de Leitura. E, enfim, mas a base é sempre o Livros que Iluminam. E aí a gente foi trabalhando nesse sentido. Surgiram, por exemplo, o Espiritismo Ontem Hoje, que é esse programa de quintas-feiras, pela FEB TV, ele surgiu em outubro do ano passado, de um projeto também, de uma necessidade de esclarecer o público sobre a trajetória do Espiritismo, do movimento, falar sobre os pioneiros, sobre a importância dessa história, desses colaboradores, falar de Allan Kardec, não é? Dos precursores, contar a história das gestões, né, do movimento, da Federação Espírita Brasileira. Então, sempre a primeira quinta-feira do mês é com a Marta Antunes, que é a nossa vice-presidente de unificação, o Jorge Brito, que é um pesquisador, que trabalha conosco na FEB, e também com o Samuel Magalhães, que é pesquisador e autor, né? Escreveu aí 2 livros publicados pela FEB. Um deles é aquele sobre a Ana Prada, a mulher que falava com os mortos, e outro é sobre Charles Richer. E aí a gente faz toda a primeira quinta-feira do mês um pouco da história, contando as gestões da FEB, né? É tão interessante. Importantíssimo essa memória, né? Pessoal conhecer, entender, e até para quando for, por exemplo, né, quer conhecer e tal, tá ali a informação. Porque também surgiu, porque a FEB ela não dá resposta às críticas. É uma postura que a gente adota, a gente não responde a crítica com a crítica, entendeu? Então, muitas pessoas criticam a FEB, criticam a gente, tudo, não tem problema, a gente está com as costas largas aqui, para o que for necessário, vem e a gente está trabalhando. Aprendemos que a melhor resposta é o SOS, com o André Luiz, num livro que a gente editou em parceria com o CEL, que é o Resposta, que é Endereços da Paz. Capítulo 36, ele fala, o SOS, é o nosso pedido de socorro, é o silêncio, oração e o serviço. Aliás, é a melhor resposta a qualquer problema, ele diz. Então, a gente vai aprendendo a fazer isso, e esse programa surge para fazer esse esclarecimento. Aí tem o Clube de Leitura, tem, né, o Espiritismo Ontem e Hoje, e tem os programas de entrevistas e tudo que a gente vai participando, né? A gente vai trazendo, mostrando os livros, e também fazendo, né, as lives, as palestras, essas coisas todas. Esse bate-papo, como a gente está conversando aqui,
é tudo muito importante. Então, para mim, assim, sinceramente, é como o Bezerra de Menezes coloca numa mensagem, divulgação doutrinária, né, divulgação espírita, na psicografia do Chico, lá em 1969, acho que essa mensagem publicada em 77 em Reformador. Ele diz assim que a gente precisa atentar porque nós vivemos todos num regime de interdependência. E atentar porque sem comunicação não há caminho. Exatamente, concordamos. Então, o caminho vai ser aberto pela comunicação. E a comunicação tomar comum, como fala Augusto Minicucci. E aí é preciso, então, aprender a se comunicar, aprender, né, a interagir. Nós estamos na era, né, Marcelo, você que é da área, estamos na era da interatividade. Sim. A internet é a era da interatividade. Exatamente. O pessoal fala muito também da interatividade, das redes sociais, mas as redes sociais, na verdade, não é uma coisa nova, né? Ela já existe desde a história da civilização, sim, né? E os espíritos, essa questão da nossa interação também acompanha a história. Mas que bom que o mundo foi evoluindo, estamos essa questão da tecnologia nos ajudando bastante. Campete, um pouquinho sobre a questão da pandemia, né, que nós estamos ainda vivendo, e a FEB, né, essa questão dos centros espíritas, das outras federações estaduais, e o trabalho da FEB, uma luz para nós diante do que estamos vivenciando. A gente entende aí a pandemia como uma provação coletiva mundial, que todos, né, no mundo inteiro, estamos passando por essa provação. Ela é coletiva, então, e é mundial. E é uma travessia desafiadora, que nós estamos não mais convidados, mas convocados a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. A gente fez um estudo, escrevemos até um artigo, saiu publicado no livro Espiritismo e Pandemia, que é Pandemia e Espiritismo, que é do Rio Grande do Sul, da FERPS, inclusive, a edição. Era para ser a própria revista, né, Reencarnação, mas aí o pessoal foi colaborando, virou aí um alentado e fizeram um livro. Ficou interessante. E a gente falou lá 5 lições que a gente aprende com a pandemia. Então, rapidamente eu vou dizer aqui. Questão da alteridade, o outro existe. Questão da assertividade, o outro existe, ele tem direitos e os direitos dele precisam ser respeitados. A questão da empatia, a gente precisa estar próximo do outro para tentar sentir como ele sente, enxergar como ele enxerga, ouvir como ele escuta. Porque a gente nunca vai julgar, muito menos condenar. É um processo de inclusão. A metanoia, que é o objetivo do espiritismo, né? Essa palavra bonita, metanoia, né? Que vem do grego, meta, transcende, além, noia, são ideias. Então, para além das ideias, que seria uma espécie assim de uma visita para a nossa intimidade, um ressignificar, uma mudança de paradigmas. E a pandemia está nos convocando a isso. Fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, um processo de autodescobrimento, no silêncio, no recolhimento, no retorno ao lar, no retorno à casa do nosso coração e também ao nosso ambiente, não é? Com a família. Tudo isso é significativo, é extremamente importante. E é o próprio objetivo do Espiritismo. Porque lá no prolegôme do Livro dos Espíritos está, não é? O Espiritismo surge para promover a regeneração social da humanidade. E essa regeneração se dá pela reforma íntima de cada um de nós, a nossa renovação, que é colocar o Evangelho em prática, que é a boa nova, que nos inova, nos renova, nos melhora, não é assim? E, finalmente, o 5º elemento, aí, a 5ª lição que a gente aprende na pandemia, é uma palavra muito utilizada hoje, que é a tal da resiliência, né? Já ouvimos falar. Resiliência é a capacidade, segundo Viktor Frankl, trazendo para o lado humano, que a resiliência em termos materiais é quando o objeto sofre impacto, ele é amassado e depois ele volta à posição normal. Isso é resiliência. No comportamento humano, segundo Viktor Frankl, é quando você tem a capacidade de se adaptar, não é? Então, as mudanças, os enfrentamentos, a resiliência. Nós todos somos convocados agora a um processo altíssimo de resiliência. É preciso ser resiliente, ter condições de se adaptar, processar as mudanças e utilizar aí nesse período de crise, de dificuldades, as oportunidades de crescimento, inclusive espiritual, porque todos estamos atravessando. Então a pandemia é mais que um convite, é uma convocação. E nós ficamos não afastados, digamos assim, socialmente, mas distantes fisicamente. Agora a gente volta a se aproximar aos pouquinhos, mas nunca perdemos a questão do relacionamento social como nós estamos fazendo aqui. Você vê quanta gente a gente não conhece pessoalmente, mas tivemos a oportunidade de estar falando como nós estamos falando aqui. Tem até uma experiência própria, que agora nós vamos ter no início de novembro, 2 pessoas que vêm, que fazem parte de um time, que nós começamos um outro programa que eu não citei, aproveito para citar, que é o Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração,
que vai ao ar diariamente, são 20 minutos, um trabalho que tende assim a fazer uma reflexão sobre o livro Palavras de Luz, que é um livro publicado pela FEB, compilando mensagens de Emmanuel, e aí se faz os comentários breves, depois uma vibração, uma prece, uma irradiação. Que as pessoas sempre, Marcelo, a gente fazendo as lives e tudo, pedindo prece, pedindo oração, pedindo socorro. Então a gente criou esse momento de segunda a domingo, segundas, quartas e sextas às 18h30, terças e quintas às 10 da manhã e sábados e domingos às 20 horas. Né? Então esse programa vai ao ar. 2 pessoas a gente não conhece pessoalmente. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer agora em novembro. Uma vem dos Estados Unidos, que mora lá, e a outra é aí do Sul, inclusive, que vem, então, para Brasília para a gente se conhecer. É uma oportunidade muito interessante, muito curiosa. Você vê, nós não estamos distantes socialmente, às vezes fisicamente, e vamos nos aproximando. Agora, a lição grande, diante desse contexto que a gente falou, Marcelo, é que nós precisamos aprender a nos amar, aprender a enxergar o outro como irmão. É isso que a pandemia veio nos trazer. A gente estava num ritmo alucinado, fazendo muitas coisas achando que era normal, que eram comuns, mas não normal, porque o normal é que está no natural, que está no divino. Natural e divino, mesma coisa. Eu também incluo o normal. O caminho normal, natural e divino é o do bem, é do amor, da evolução. O mal é apenas um equívoco temporário da nossa própria origem, não é? Do ser humano, por uma escolha inadequada do livre-arbítrio. Mas a pandemia vem nesse sentido, de nos trazer lições profundas que a gente precisa aprender. Gradativamente, agora as casas vão abrindo as suas portas para receber o público com todos os cuidados, naturalmente, né? E a partir de 2022, acredito que, sobretudo no segundo semestre, já tem uma normalização, né? Digamos assim, porque todo mundo já estará vacinado e a gente, né, vai estar aí em condições melhores, é o que a gente espera. Mas todos os cuidados a gente precisa fazer, até mesmo a higienização, você vê, nós reaprendemos nesse processo. Tomar todo o cuidado com o próprio corpo, como nos fala André Luiz no livro Aulas da Vida, Preceitos, né, de Saúde, um capítulo. Aulas da Vida, a gente está editando também parceria, é tão bom. Marcelo, esse livro que a gente leu na adolescência, rapaz, a gente tendo o privilégio, eu varo algumas madrugadas aqui fazendo a revisão de livros, né? Isso é uma oportunidade de trabalho que a gente tem, é tão gostoso. E aí você diz, gente, eu li isso aqui lá na minha adolescência, olha, e agora a gente tem a oportunidade de editar em parceria, né, com a Federação Espírita Brasileira. Uma bênção. Então é isso, a pandemia é uma grande lição para que a gente possa se conhecer mais e amar mais o nosso semelhante. Obrigado, Campete. E só passando um pouquinho do teu tempo e aproveitando um pouquinho de Jesus para a gente complementar, até porque a gente também tem muitas perguntas de não espíritas. E uma das perguntas que os espíritas, que não espíritas e pessoas que não têm o conhecimento da doutrina espírita ainda fazem para a gente é: os espíritas são cristãos? A importância de Jesus para o espiritismo, um pouquinho para a gente. Fazemos um trabalho, né, recentemente sobre essa questão do Evangelho e Espiritismo, até a USE, né, pela Intermunicipal de Jales, lá no Noroeste, né, pertinho da cidade onde eu morei 15 anos, a gente participa lá com o pessoal, um programa chamado Evangelho e Espiritismo. Né? A conexão que existe sobre, né, do Espiritismo com o Evangelho é todo fundamentado. O Espiritismo é uma revelação da verdade fundamentada na mensagem de Jesus, no seu ensino moral. Né? E Jesus, para nós, como está na pergunta que é 625 de O Livro dos Espíritos, não é assim? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Jesus, então, é o nosso guia, que merece ser seguido. É o nosso modelo para nos servir de inspiração para a nossa melhoria. Ele é esse nosso protótipo. Segundo Guaraci Paraná Vieira, que escreveu um livro chamado Perfis da Vida, pela psicografia de Divaldo Franco, e ele era, de fato, do Paraná, não é? De Curitiba, ali, enfim, do estado, e ele diz que Jesus é a representação máxima da vida, da sua maior grandeza aqui entre nós, como modelo, como guia, e diz que representa a síntese histórica da ascensão humana. Jesus é o que tem de mais evoluído, é o espírito puro, co-criador da Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então esse é o nosso guia, é o nosso irmão mais velho, é o nosso orientador, que a gente precisa aprender a amar e seguir os seus ensinos, porque aí todos seremos felizes. Campete, fora da caridade não há salvação, né? Então a gente queria mais uma caridade do Campete, apesar dos minutinhos a mais da nossa conversa. Será que você cantaria mais uma pra gente? Posso cantar. Vamos cantar aqui
A gente pode até cantar uma música atribuída aí à oração de São Francisco, pode ser? Claro. Falando de caridade. Vou pegar aqui o violão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Campete, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela tua presença no Bússola Espírita Entrevista, com todos nós, que possamos te ouvir, conhecer um pouco mais desse irmão maravilhoso, teu trabalho, projetos, e que seja a primeira de muitos encontros, tanto virtuais como presenciais, ou até de parceria em projetos. Agradeço. Agradeço de coração, Marcelo, o convite, a oportunidade de ter estado aqui contigo, né, no Bússola Espírita Entrevista, a presença também daqueles que estão nos acompanhando aí. Muito grato pela oportunidade. Sigamos trabalhando no bem, porque o bem sempre vence, não é? Vamos seguir firmes, sempre com Jesus.